Dedo de Prosa reúne hoje duas grandes estrelas da música popular brasileira, Alaide Costa e Leci Brandão. Alaide, depois de 6 décadas de carreira como intérprete, lançou seu primeiro CD, também como compositora, em parcerias com grandes mestres como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E de composição, Leci Brandão entende. Está entre as grandes do nosso país. Primeira mulher a integrar a ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. Segundo Leci Brandão, a decisão de se mostrar compositora nesse ponto da carreira de Alaide Costa emociona. Eu entendo e até me emociono dela poder ainda ter tempo de mostrar esse trabalho com compositores de um time tão fantástico, né? E o que a gente tem é que torcer e incentivá-la para que ela possa realmente assumir, né, essa faceta de compositora, até porque brilhante cantora ela sempre foi e é. Então, eu, na condição de artista que sou, né, incentivo e quero que ela possa fazer muito sucesso e que o povo brasileiro possa ter a oportunidade e o privilégio de ouvir as composições de Alaide Costa. Eu não tinha ainda 20 anos e me lembro que meu pai tinha um vinil de 78 rotações de Alaide Costa. Eu não sei o nome da música, não sei a música toda, mas eram pedaços de assim: não sei mais fitar teus olhos, nem sei abraçar o abraço que costumas me abraçar, não sei não. O samba começava assim. E essa música, esse disco foi tocado inúmeras vezes na minha casa. Meu pai ainda era vivo. Meu pai morreu em 64 e foi bem antes disso que eu ouvi, né, essa música com a Alaide Costa. Alaide Costa era adolescente quando compôs a primeira canção e nunca mais parou. Apesar de a intérprete estar sempre em primeiro plano, como uma das maiores cantoras do país, paralelamente, ela continuava sua produção musical. Parte dela no novo disco. Uma trajetória que se confunde com a história da nossa música. Conheça a força das canções de Alaide. 1954, Dancing Avenida. Despontava uma estrela de voz única e encantadora, que impressionou João Gilberto. Desde os primeiros discos, Gosto de Você, Alaide canta suavemente e Joia Moderna, ela se firma como intérprete. E lá se vão 60 anos de carreira. Alaide Costa marcou presença em momentos importantes da música popular brasileira, como a Bossa Nova e o Clube da Esquina. Em São Paulo, desde 1962, ela manteve a compositora em segundo plano durante sua carreira, mas sempre atuante. Entre os parceiros, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Johnny Alf, Geraldo Vandré, Hermínio Belo de Carvalho. Músicas que agora são o foco de Canções de Alaide. Amor, tudo que é meu. E agora com você, Alaide Costa está na nossa prosa. Alaide, muito obrigado pela participação. Prazer receber você aqui hoje no nosso programa. Muito obrigada a você pelo convite, não é? Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre esse seu novo disco. Apesar de ser seu primeiro disco totalmente autoral, compor é uma coisa que você faz desde os 17 anos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa sua relação com a composição. Então, desde da época que eu cantava em programas de calouros, e por intuição, depois dos ensaios, eu ficava lá no estúdio e mexia no piano e fazia mexer aqui, mexer ali. E curiosidade, né? Curiosidade e intuição também, porque já me vinham as melodias e a harmonia, sem eu ter estudado, nada, né? Uma coisa natural para você. Uma coisa natural, como se eu
tivesse estudado, né? E daí eu comecei a compor aqui, compor ali, e isso foi acumulando até que eu conheci o primeiro parceiro que eu tive mesmo musical foi o Geraldo Vandré. E A parceria começou com ele. a parceria, porque antes eu fazia letra e música. Pois é, falando nisso, vamos falar agora sobre o piano, que é o que você utiliza para compor suas melodias. Você começou no instrumento estudando com um mestre, que eu acho que é o sonho de qualquer um, que foi o maestro Moacir Santos, grande Moacir Santos. E com esse piano que você começou a estudar com ele, é o mesmo que você tem até hoje, eu andei sabendo, Com né? certeza. Conta pra gente. Então, mas as coisas que eu fazia antes era sem uma noção do que eu estava fazendo. Eu fazia Era intuitivo. intuitivo. Até que eu fui... comecei a frequentar reuniões na casa de Vinícius de Moraes. E daí eu Foi sempre- ele que te indicou o Moacir? Foi. Foi. Aí eu começava a mexer lá e ele gravando, né? Eu cantava aqui, ele gravava e tal. Aí ele falou assim, mas você faz tudo isso e não sabe o que está fazendo, você tem que estudar e que não sei o quê. E aí, naquela época, até hoje, né? É difícil, eu não ganho dinheiro, assim, mas naquela época era muito mais difícil, eu não ganhava nada. E não tinha como, né? Estudar, pagar professor, não sei o quê. Aí o Vinícius, muito meu amigo, foi, conversou com o Moacir. O Moacir fez uma concessão, começou a me dar umas aulas e tal. Aí ele viu que eu levava jeito e pouquíssimo tempo eu estudei com ele, porque logo depois ele estava de mudança para os Estados Unidos. Aí quis me vender o piano. Aí eu falei, mas eu não tenho condições de comprar o piano. Não, você compra esse piano, você tem tudo para usar esse piano, você tem jeito, você não... Aquele discurso, né? Eu falei, Queria vender o piano. ele queria vender o piano para mim, você. ele não queria Não vender... queria que fosse para outra pessoa. para outra pessoa, porque ele achava que eu ia utilizar o piano bem, né? Aí ele falou assim, fala com o Vinícius, ele é tão teu amigo, ele compra o piano para você e você vai pagando para ele. Mas eu não falei nada com o Vinícius, né? Imagina, se eu ia... Ai, Pedir. Vinícius, compra o piano para mim, eu vou te pagar. É ruim, hein? Aí eu não falei nada para Vinícius. Aí o próprio Moacir foi e falou, Vinícius, eu quero passar o piano para a Laíde, mas ela não pode, diz que não pode e tal. E não podia mesmo. E você não quer financiar o piano para ela? E eu sei que o piano chegou lá em casa. Desde então virou seu companheiro. Aí o piano foi para casa. Daí, quando eu saía das aulas do Moacir, eu ia estudar na casa do Vinícius, que era próximo, né? Aí o piano chegou em casa. Eu falei assim, o piano chegou. E Até então você não sabia. Que não o Vinícius sabia. Aí eu deduzi, né? O piano foi para minha casa, o Moacir não ia dar o piano, que ele precisava do dinheiro para viagem, tudo, né? Aí, cada vez que eu encontrava com o Vinícius, eu dava uma desculpa. Ai, Vinícius, né? Não é que eu não quisesse pagar, eu não tinha como pagar. Ai, Vinícius, eu não tenho, tá difícil, tá?
Aí, um belo dia, não sei porquê, eu falei, Vinícius, tá difícil. Eu tô com vergonha de você. Vergonha de quê? Para de falar nesse diabo deste piano. O piano é seu. Ganhei o piano. E virou seu Ganhei companheiro. o piano. De ninguém menos que Vinícius de Moraes. É, né? pois é. E o piano tá lá em casa, bonitinho, Até assim, até hoje. Bom, por falar em Vinícius, vamos falar de parcerias desse disco. E uma das músicas, Tudo Que É Meu, é a sua primeira parceria com o grande poeta Vinícius de Moraes. Essa música, pelo que eu saiba, ela foi feita... Essa parceria, ela foi feita de uma maneira curiosa. O Vinícius estava internado numa clínica quando ele te chamou para vocês acertarem essa música. Como é que foi essa história? Então, antes das aulas do Moacir, eu compus essa música no piano do Vinícius. E daí ele gravou, não só essa, como uma outra que eu gravei também. E daí eu fui fazer a visita para ele e ele falou assim, Laidinha, ele me chamava assim, Laidinha, tem um presente aí para você, na gaveta que hoje chamam criado mudo, a gente chamava de mesinha de cabeceira. Na mesinha de cabeceira, abri, procurei, presente, né? Eu achei que tinha um pacotinho e tal, né? Eu falei, não achei não, Vinícius, não tá aqui. Ele, procura direito que você vai achar. Aí eu falei que não tinha achado, ele falou, tem 2 folhas de papel dobradas aí, é o presente para você. Aí quando eu abri, era a letra para as 2 músicas minhas. E nenhuma das 2 tinha título. Eu que coloquei o título. Uma é Tudo Que É Meu e a outra que se chama Amigo Amado. Bom, além de Vinícius, vamos falar de Johnny Alf. Você e o Johnny se conheceram em 52 no Rio, mas só foram firmar amizade anos depois aqui em São Paulo. Sobre esse encontro, e uma coisa que você falava sempre sobre o Johnny, que te atraía muito na música dele, foi o seguinte, eu gostava de sua música especial. O que te atraiu, o que você viu de especial na música do Johnny Alf que te chamou tanto a atenção? Então, nessa época que eu conheci o Johnny, eu tinha 16 anos, mas eu já tinha, assim, uma coisa diferente do que acontecia, né, na época. E daí, quando eu ouvi o Johnny Alf, eu fiquei, nossa, isso é tudo que eu quero para mim, né? Um dia, né? Porque eu nem sonhava que um dia me tornasse cantora. Eu apenas cantava em programas de calouros. Mas era isso que eu queria, era aquela música que eu queria para mim. Seu ouvido estava buscando. Isso. Né? Então, por exemplo, o que é amar, muita gente pensa que é recente. Naquela época, eu aprendi o que é amar e ia nos programas de calouros cantar o que é amar. Nossa. Sabe que era uma coisa muito absurda, achavam um absurdo. Como essa música, não sei o quê. Mas eu cantava no programa de calouros e era aprovada, né? Aliás, programa de calor, uma vez você falou sem falsa modéstia que sempre foi vencedora. Tá aí um talento que você sempre teve, né? Pois é, eu cantava as músicas que achavam complicadas, difíceis, mas eles não podiam negar, né, que eu, né, tinha talento, né? Talento. Bom, vamos falar também mais uma coisinha de Johnny Alf também. Ele tá presente no disco com o Meu Sonho, né? Uma composição de vocês. E essa música tem uma história engraçada, porque ele te mostrou
né? E virou para você, você falou, ai, Johnny, eu não sei se eu vou poder fazer isso. Ele virou para você e falou, você se vira. Isso. Não foi isso? Conta aí a história então, pra eu gente. estava fazendo uma temporada com ele lá no Rio, numa casa, eu acho que era Mistura Fina, qualquer coisa assim. E daí ele... Não, era Jazzmania. 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 Aí ele... No último dia, ele chegou com papel dobrado e colocou na minha mão. No penúltimo dia, ele colocou na minha mão, na hora que nós estávamos saindo. Aí eu li, vi a poesia linda, né? Aí no dia seguinte eu falei, Johnny, mas que poesia linda e tal. Aí ele falou assim, para você musicar. Eu falei, Johnny, mas eu musicar para você? Ele falou, vire-se. Aí eu me virei e fiz, né? E ele gostou, né? E aí ele gostou, que aí a parceria ficou Isso firmada. isso que me deixou muito feliz e envaidecida, né? Com Johnny, veja bem, né? Bom, mas envaidecida eu vou mostrar aqui o CD, Canções de Alaide. Você tem várias parcerias aqui também com grandes mestres. Você mencionou Geraldo Vandré, tem Hermínio Belo de Carvalho, tem Alberto Ventura, José Marcos Pereira, João Magalhães, Antônio Carlos Jobim, Geraldo Vandré, como eu já falei, e Vinícius. E participação do Gilson Peranzeta, que também é um músico sensacional, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua parceria com o Gilson. Então, eu já fiz 2 CDs com arranjos, todos os arranjos do Gilson. E já vem de longa data que a gente faz um trabalho juntos e eu tenho participação em CDs dele com Mauro Senise, que eles formam uma dupla, né? Mas antes de falar do Gilson, eu gostaria de falar de outras participações que tem aí, que é da Diel Silva, né? A Diel Silva é uma grande cantora. E do meu filho, Marcelo Lima, também. Fiquei muito feliz com a participação deles. E o Gilson realmente... Como é que foi gravar com o filho, assim? Ele... A mãe fica um pouco de lado e a intérprete fica lá em cima? Como é que é? Ou é uma troca? Não, o Marcelo sempre se esquivou, assim, de fazer qualquer coisa comigo, né? Sempre que eu convidava, ele sempre caía fora, não sei por quê, ele achava... Eu acho que ele achava que não estava à altura, eu não sei. E o Marcelo fez parte de um grupo chamado Suíte Combo, que era o filho da Elis, João Marcelo, Simoninha. E era o Marcelo e tinha um outro menino que se chama JJ, que toca até hoje com Jorge Ben, né? E o Marcelo sempre caía fora. Esse dia eu peguei pelo laço. Não, você vai lá. Aí ele foi. Não tem discussão. Não, porque se ele fosse medíocre, eu jamais convidaria, né? Mas ele tem talento, então... E você tem olho clínico. Ele canta bem, é um grande músico. Bom, nossa prosa está excelente. Mas e a música? Pois então, vamos a ela. Com você em todo o seu esplendor, a intérprete e compositora Alaide Costa e a participação especialíssima de Giba Esteves.
chorar. Quando não se tem um grande amor e não se pode chorar de amor, como hoje choro eu. Só a razão de sofrer pra quem a vida esqueceu. Quero ser tua até morrer. Toma, amor, tudo que é meu. Só a razão para chorar quando não se tem um grande amor e não se pode chorar de amor. Como hoje choro eu. Só a razão de sofrer pra quem a vida esqueceu. Quero ser tua até morrer. Toma, amor, tudo que é meu. Tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu. A música contagia, mas precisamos dar uma paradinha. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais um Dedo de Prosa com Alaide Costa para você. Alaide Costa em São Paulo, Leci Brandão em São Paulo. Duas trajetórias artísticas que encontram na capital paulista um lugar especial. Eu sou até suspeita para falar, né, de São Paulo, falar bem de São Paulo, porque a minha vida artística ela tem dois momentos, e o grande momento de retomada, que foi nos anos 80, exatamente 85, São Paulo, na verdade, me recuperou, né? São Paulo entendeu as minhas letras, São Paulo não teve preconceito, né, com as nossas letras sociais, com as nossas letras de protesto, até porque o movimento negro aqui é muito forte e ele é muito parceiro, né, do nosso trabalho. Então, essa diversidade que existe na música popular brasileira, esse caldeirão, né, que vive fervilhando aqui, acontece pelo simples fato de São Paulo ter mais oportunidades, mais lugares para você poder se apresentar. A diversidade do público de São Paulo também favorece, né, esse cenário. E eu concordo com a Alaide, porque eu sou carioca de Madureira, né, compositora da Estação Primeira de Mangueira, mas não só
as nossas músicas foram executadas e entendidas e respeitadas em São Paulo, como também o grande momento meu enquanto comentarista de desfile de escola de samba. Então, a partir do momento que a gente acaba associando essa coisa do comentário com a questão do canto, né, e com a questão da composição, eu devo tudo a São Paulo, que aconteceu de bom para mim. Por isso eu entendo a Laíde de se considerar uma paulista. Saberei ocultar o meu amor, como a noite oculta a flor que enche de aroma o seu jardim. Saberei num silêncio sem fim esconder o luar deste sonho em que eu vivo. Amigo que eu nunca vou ter, és, no entanto, apenas meu. Amado que o amor não me deu, deixa-me sonhar contigo. Amigo que parte de mim, já que meu não pode ser. Deixa-me sonhar como a noturna flor em teu jardim, ir me morrendo de amor. Amado que o amor não me deu, deixa-me sonhar contigo. Amigo que parte de mim, já que meu não pode ser. Deixa-me sonhar como a noturna flor em teu jardim, ir me morrendo de amor. Voltamos para mais um Dedo de Prosa com a cantora e compositora Alaide Costa. E ela é carioca de nascimento, mas que vive há anos em São Paulo. Alaide, vamos falar dessa sua mudança para São Paulo. Foi em 62 quando você casou
você definitivamente se mudou para cá, né? 61. 61. Conta pra gente essa história. Como é que foi essa mudança? Você carioca, viveu sua vida lá no Rio de Janeiro, chegar aqui, o que te atraiu na cidade? O que te chama a atenção em São Paulo que te mantém aqui até hoje? Então, eu vim fazer um programa que tinha Bibi 58, 60, 59, 60, e eu sempre participava, me convidavam para participar. Aí, no Brasil, 60, da Bibi, eu conheci um moço, né? E daí, né? Aí foi. E ele morava em São Paulo. Em São Paulo. E daí... Mas quando você vinha para a cidade, você gostava? Tinha alguma coisa que te chamava a atenção? Olha... Ou foi só o namorado mesmo na época? Não. E quando